7 grandes histórias em uma novela épica. Aconteceu de novo. Casal confessa assassinato de menina de 11 anos em ritual macabro no interior do Rio Grande do Norte. O rosto da mulher é coberto por ela ser menor. Tem apenas 17 anos de idade, mas junto ao companheiro de 29, cometeu um crime brutal no dia 2 de maio deste ano. O casal foi preso após confessar ter tirado a vida de Raíssa Cristina Martins Ferreira com requintes de crueldade. Segundo o delegado que investiga o caso, eles acreditavam em uma manifestação espiritual em que havia promessa de que se o suspeito bebesse o sangue de uma adolescente virgem, ele conseguiria se livrar do mundo das drogas. Mas ainda segundo o delegado, o casal não tinha intenção de matar. A criança começou a fazer barulho, ficou inquieta, assustada durante a prática do ritual. Eles ficaram com medo de descobrirem o que eles estavam fazendo naquele momento e decidiram ambos ali matar a criança. O corpo da menina foi encontrado dentro de uma caixa na casa dos suspeitos. O cortejo fúnebre mobilizou toda a cidade. Há pouco mais de um ano, em Minas Gerais, uma história parecida. Outro casal foi preso suspeito de matar uma menina de 12 anos, também para a realização de um ritual. O ritual aconteceu na área externa desta residência em Nova Lima. Segundo o delegado do caso, além do álcool, no trabalho foram usados ingredientes como pipoca, canjica, mel e boldo. Na casa, a polícia apreendeu outros itens, como garrafas de bebidas alcoólicas, ervas, velas, cachimbos. O ritual teria durado cerca de 4 horas, até que a menina apresentou sonolência e foi deixada em um quarto para dormir, aos cuidados da irmã mais velha, na época com 19 anos. Foi ela que percebeu a morte da caçula durante a madrugada. Junto com a mãe, foi também ela que acabou levando a irmã ao seu leito de morte. Mesmo sem intenção, mãe e irmã levaram a menina ao casal, que tempos depois foi acusado pelo assassinato dela. Tendo em vista que esse casal é conhecido na região com algum tipo de poder aí sobrenatural para trazer uma proposta, né, de cura. É isso que eles propõem. Uma proposta de cura, ganhos financeiros, a conquista de um amor. Quantas são as vítimas de armadilhas como essas? Trabalhos que parecem ser executados para o bem, mas o preço a ser pago vai da alma à própria vida. Olá, que a luz do Divino Espírito Santo brilhe sobre você, brilhe sobre toda a sua família através desta programação. São muitas as pessoas que, em busca da felicidade, em busca de ser curada de uma enfermidade, de realizar um sonho, de alcançar uma conquista financeira, apela para a ajuda dos espíritos, seja por meio de uma bruxaria, seja por meio de uma consulta com uma cigana, entregando a mão para ser lida ao futuro, jogando as cartas, jogando as pedras. Mas a verdade é que os espíritos da maldade não têm como fazer com que uma pessoa ela seja feliz.
Talvez você em busca de uma felicidade, de uma realização, se envolveu em lugares assim, se envolveu com pessoas assim, se propôs a participar diretamente ou indiretamente de um ritual e hoje você tem sofrido danos por ter se envolvido com coisas espirituais. E o pior, o fato de você ter se envolvido com as forças espirituais da maldade abriu em você uma porta para que os espíritos malignos tivessem acesso à sua vida, dominassem a sua vida e causassem na sua vida todos estes sofrimentos que você tem carregado. Nós queremos desde agora abrir as linhas telefônicas do 437, do 997-3509, 437-997-3509. Nós estamos ao vivo, nós estamos em direto, nós temos uma equipe de pastores, uma equipe de conselheiros espirituais para poder atender a sua ligação, para poder ouvir a sua ligação, você falar dos seus problemas, do que você está a sofrer, do que você está a sentir, você que percebe ser vítima da ação de um mal espiritual, desde o dia que você se envolveu em lugares assim, ou com pessoas assim, ou talvez você nunca se envolveu com essas coisas, mas alguém que se envolveu com essas coisas fez algum trabalho de bruxedo, de feitiço, de magia contra você, e por essa razão você está aí a sofrer com inúmeros problemas na vida e o pior, sem conseguir encontrar uma saída e uma solução. 437-997-3509, nós queremos apenas 3 minutos. Queremos apenas 3 minutos do seu tempo para poder te ouvir, não é nem você ouvir a gente, ouvir você falar do que você está a viver. E nós vamos fazer essa avaliação espiritual para podermos identificar se você tem sido vítima de uma maldição, de um bruxedo, de um feitiço, e assim sendo comprovado por meio desta avaliação, nós vamos lhe prestar a assistência espiritual e lhe ajudar a ser livre da ação deste mal. 437-997-3509, inclusive, se você gostar de nos chamar para deixar o seu nome ou o nome de um familiar seu que precisa de uma oração, no final desta programação nós vamos estar a realizar uma prece poderosa em seu favor. É isso mesmo, uma prece poderosa em seu favor. Não mude de canal, esteja conosco até o final desta programação, se prepare para participar desta prece, porque eu tenho a certeza que através desta prece, aí aonde você estiver, o poder de Deus vai lhe alcançar, e você vai perceber isso no momento que você estiver a participar conosco, de que Deus vai começar a agir na sua vida para que essa situação ela venha mudar, está bem? Eu quero começar o programa lhe mostrando o relato da Laurentina e da dona Marlisa, pessoas que sofreram por estarem sendo vítimas dessas forças espirituais da maldade, mas elas tiveram a oportunidade de buscar a libertação e elas alcançaram através da fé, através da ajuda que nós prestamos a elas. Preste atenção e eu já volto com todos vocês. As roupas desapareciam da minha casa. Se eu vestisse uma roupa, ela outro dia tinha que aparecer com uma roupa igual. Encontrei na minha escadaria, num vaso, coisa de um funeral, todo enrolado no meio de um vaso. E eu sentia que estava ali alguma coisa. Isto foi anos e anos e anos, sempre seguidos. E eu sempre era a bruxa. O meu nome é Laurentina e eu fui vítima de um ritual. Comecei a ficar muito doente. Eu todas as semanas ia para o hospital. Se não era de uma coisa, era de outra. Sentia-me mal. Chegava ao cimo das minhas escadas, eu moro num 3º andar. E eu queria subir, já não podia. Eu ia à médica, a médica fazia-me tudo e mais alguma coisa. Cheguei a fazer exames à cabeça, tudo. Sempre com dor de cabeça, sempre, noite e dia. Eu ia trabalhar, mas estava sempre a tomar comprimidos, sempre. Fui fazer um exame à cabeça e a médica, depois de muito tempo, de muitos exames que eu fiz, fui a uma médica e ela disse-me assim, eu vou dizer à senhora uma coisa. A senhora crê em bruxas? E eu,
Olha, não sei, nunca tive esses problemas. Então vá à bruxa porque a senhora não tem nada de médico. Entretanto, tinha um filho que de repente, do nada, ele era bombeiro, despediu-se de bombeiro e enlouqueceu de um dia para o outro. De um dia para o outro. Eu vi ali que aquilo não estava bem. Então comecei a andar. A todo lado onde eu chegava, eu falava e as pessoas diziam, aquilo que me levavam, dizia que não havia nada a fazer. Que o trabalho que fizeram, o ritual, foi para mim. Mas que o meu filho é que apanhou. Meu filho esteve assim 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos. Numa decadência total. Enlouqueceu profundamente. Mandaram-me ir a Lisboa ao cemitério levar umas velas ao Pato Cruz, deixei lá uma fotografia no cemitério do meu filho. Ainda piorou. Se eu vestisse uma roupa, ela outro dia tinha que aparecer com uma roupa igual. As roupas desapareciam da minha casa. Depois encontrava as roupas todas amassadas. É impossível, como é que a roupa me desapareceu? Eu ia dar encantos com ela toda amassada, roupas novas, tudo. Tudo. O que me faziam era na escadaria. Encontrei na minha escadaria, num vaso, coisa de um funeral, todo enrolado no meio de um vaso. Era difícil a pessoa olhar. Mas um dia eu olhei e vi, e fui àquilo, desapertei os laços, vim e deitei fora. E eu via paus em cruz à minha frente. Sentia, quando ia a subir as escadas, punha a mão no corrimão, e eu sentia que estava ali alguma coisa. Isto foi anos e anos e anos, sempre seguidos. E eu sempre era à bruxa. Sempre a ir aqui, ali e acolá. E a história era sempre a mesma. Já vieste estar, não há mais nada a fazer. Havia muito dinheiro em minha casa, mas o dinheiro desaparecia. Olha, cheguei a uma altura, o dinheiro vinha, durava 8 dias. Eu cheguei a não pagar aluguer, a não pagar água, a não pagar luz. Tivemos que fazer um empréstimo ao banco para pôr tudo em dia, porque o dinheiro constante vinha, mas era muito dinheiro que entrava na minha casa. E ao fim de 8 dias, 15 dias, já não havia dinheiro. Desaparecia totalmente. Parecia água nas minhas mãos. Sentia-me que tinha que fazer algo pela minha casa, pela minha família, mas estava no meu íntimo, eu sentia-me destruída. Eu sofria também de violência doméstica. Foi muitos problemas na minha vida, muitos problemas. Quando eu conheci o Centro de Ajuda, que fui convidada a entrar, o meu filho foi transformado, não foi logo, foi devagar, a minha família foi sendo transformada, e eu fui-me transformando fisicamente e espiritualmente, comecei a obedecer à palavra, comecei a ouvir, entreguei-me totalmente e hoje está tudo mudado. Depois que eu desfiz esse ritual que foi desfeito, nunca mais tive problemas graves, nunca mais tive doença. Eu fui logo curada, eu fui a primeira a ser curada. Eu hoje, se vou ao médico, vou fazer 6 meses de análise e vou ver como é que está, porque fui curada de tudo. O ritual que estava na minha vida foi desfeito e eu hoje sou muito feliz. Muitas pessoas não entendem por que sua vida está em ruína total e nada corre bem. Tentam vencer de todas as maneiras possíveis, mas não conseguem. Levam uma vida marcada por fracasso e derrota. Existem 3 tipos de maldições: maldição hereditária, maldição proferida, maldição enviada. Mesmo antes do meu nascimento, a minha mãe já sofria de rituais. De repente, a minha família foi completamente destruída. Tinha ódio do meu pai. Eu queria que o meu pai morresse. Meu nome é Marlise e a minha família foi vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde muito cedo, desde criança. Mesmo antes do meu nascimento, a minha mãe já sofria de rituais. Fazia bruxedos contra ela, contra a nossa família, bruxedos como o período menstrual da mulher, com sapos, tudo para afetar a minha família. Então isso atingiu diretamente a minha família. O meu pai virou a cabeça, então com isso havia agressões todos os dias contra a minha mãe, sem motivo aparente. Com isso o meu pai deixou de trabalhar e nos dar sustento para a família, então passámos dificuldades financeiras. Todo esse tipo de sofrimentos veio a cair sobre a nossa família. Eu e os meus irmãos éramos infelizes com aquela situação.
A minha mãe, que tinha tudo para ter uma vida feliz, porque nós tínhamos casa própria, tínhamos tudo para ser feliz, de repente a minha família foi completamente destruída, atingiu o casamento dos meus pais, houve a separação. Nós vivemos numa aldeia, não é? Então a situação era insustentável porque o meu pai, mesmo com a separação, continuava atrás da minha mãe, a bater dela, porque o meu pai chegou ao ponto de virar a cabeça, queria ter a amante e a mulher junto na mesma casa. Então aquela situação estava fora de questão. A minha mãe veio para o Porto, para a cidade, com os filhos. E então, mesmo assim, mesmo com a separação dos meus pais, os problemas continuavam, atingindo a mesma família, porque a miséria continuava. A minha mãe trabalhava bastante, mas não chegava para sustentar a família. Eu tinha problemas na escola, não aprendia como devia de aprender, não tinha dificuldade de aprendizagem. O meu irmão mais velho revoltou-se muito. Com esse tipo de problemas, eu ganhei muito ódio do meu pai. Eu culpava todo o meu pai de toda a miséria que nós tínhamos, porque eu nunca fui feliz no meio da minha família mesmo, de avós, tios, nunca fomos felizes. E quando vim para a cidade, não era feliz, porque não tínhamos condições nenhumas, não tinha brinquedos nenhuns, não tinha condições nenhuma de forma alguma. A minha mãe trabalhava muito, eu pouco vinha à minha mãe, então tudo isso eu culpava o meu pai. Não sabia o porquê, mas eu odiava o meu pai de morte. Eu queria que o meu pai morresse. Quando o meu pai tentava de vez em quando nos procurar, raramente, não é, porque isso mudou completamente a cabeça do meu pai, eu não queria ver, ou eu tinha nojo do meu pai, eu não queria estar perto do meu pai, eu tinha ódio do meu pai. E toda a minha família tinha esse sentimento em relação ao meu pai. Quando nós mudámos para o Porto, foi quando procurámos a última porta, se pode assim dizer, porque não tínhamos mais ajuda ou solução de lado nenhum, então viemos para o centro de ajuda. Começámos a participar nas reuniões de sexta-feira. Aos poucos fui vendo que aquilo que eu sentia, a tristeza profunda pelo meu pai, o ódio que eu sentia, eu culpava, que me fazia mal a mim mesmo. Então primeiro aprendi a perdoar o meu pai, a amar o meu pai como pessoa, e a ver que meu pai não era culpado daquela situação. Então, com a ajuda que eu recebi no centro de ajuda, as orientações, o acompanhamento, a minha vida foi mudando, foi transformando. E eu que tinha muitos problemas comigo mesma, tristeza, até no fundo me achava inferior aos outros, às crianças, aos adolescentes na época, hoje em dia não, nada disso. Hoje em dia eu sou principalmente restaurada. Eu estou bem comigo mesma, eu estou bem com as pessoas ao redor, porque na altura eu não era bem nem com os outros, nem comigo mesma. Hoje não, hoje estou bem comigo, gosto de estar perto dos outros, a minha família está restaurada, somos unidos, meus irmãos não sofrem como sofriam antes, financeiramente não passo qualquer dificuldade, tenho o meu negócio próprio, a minha família está toda estabilizada, a minha vida mudou um rumo completamente diferente na altura que eu aqui cheguei. Hoje eu posso dizer que sou feliz e realizada. No mundo físico, é possível obter diagnósticos da raiz de várias doenças no seu organismo através de exames feitos por pessoas especializadas na área. Mas, quando o problema é espiritual, nenhum profissional poderá desvendar o mistério por detrás da raiz desse problema. Essas forças ocultas trabalham na vida da pessoa sem ela perceber através de doenças sem diagnóstico. Não para em trabalho algum. Nunca é feliz em relacionamentos. De repente cai em depressão sem motivo algum. Nada dá certo em tudo que projeta. A mente é constantemente invadida por pensamentos suicidas. Você se encontra nesse estado? Faça uma avaliação espiritual agora e descubra em 3 minutos se você foi vítima de uma maldição. Você que percebe está sendo vítima da ação de um mal espiritual, seja de uma forma direta ou indireta, você se envolveu com o espiritismo, com esse mundo oculto dos espíritos, ou talvez você nunca se envolveu com isso, mas você tem sido vítima de inveja, vítima de mal-olhado, vítima de uma energia negativa que alguém tem lançado contra você. E você tem percebido que de um tempo para cá, as coisas para você têm ficado pior. E por mais que você tenha tentado fazer a situação mudar, ficar melhor, você não tem conseguido. Enfermidades que têm se agravado, brigas dentro da própria casa que têm se agravado, vícios que têm destruído o seu lar, situações que você tem vivido na sua vida amorosa, onde os seus relacionamentos se desfazem com facilidade,
você que não consegue estabelecer a sua condição financeira, você não para nenhum trabalho, você não consegue ganhar dinheiro. O dinheiro, quando chega às suas mãos, ele desaparece. Entra numa mão e sai pela outra. Nós estamos ao vivo, 437-997-3509, para que você nos ligue neste momento. Temos como mostrar mais uma vez a nossa central de atendimento? Por favor, se possível, aonde nós temos pastores, conselheiros espirituais. Obrigado, produção. Neste momento, esperando a sua ligação. Não hesite em chamar-nos, não, em ligar-nos, não. Talvez você está aí tímido para falar conosco, com vergonha de falar conosco, porque você guarda com você problemas e situações que você está a viver, que você não se sente bem em falar com outras pessoas, porque você pensa que as outras pessoas não vão te entender. Realmente, aquelas pessoas que não entendem do mundo espiritual, das coisas espirituais, vão te criticar, vão chamar você de louca, que você não está bem da sua cabeça, mas nós entendemos do mundo espiritual. Nós trabalhamos com o trabalho espiritual e nós podemos te orientar a ser livre da ação desses males que têm atuado na sua vida por detrás de todos esses problemas. 437-997-3509. Inclusive, se você quiser deixar conosco o seu nome ou o nome de um familiar, com muito prazer vamos incluir em uma prece que no final desta programação vamos fazer em seu favor. Eu tenho aqui nome de pessoas que nos têm pedido esta ajuda por meio dessa oração. A dona Solange Santos, que diz escutar vozes. Daqui a pouco, dona Solange, nós vamos pedir a Deus em seu favor. A dona Maria dos Dolores, que diz não conseguir dormir à noite. Dona Maria, daqui a pouco nós vamos pedir a Deus em seu favor também. Não desligue o seu televisor, não mude de canal, fique conosco até o final dessa programação. A dona Fátima Sampaio, que diz não ter sorte na vida sentimental. Dona Fátima, vamos pedir em seu favor também. E a dona Rosana Silva, que se diz vítima de inveja no trabalho. 437-997-3509. Olha só aqui atrás de mim os 3 tipos de maldições, que se pode dizer também as 3 formas na qual o mal consegue entrar na vida de uma pessoa. Número 1, maldição hereditária, aquela maldição que vem de pai para filho, aquela maldição que, da mesma forma que a pessoa herda dos seus pais, dos seus antecedentes, uma herança genética, física, existe também uma herança espiritual. Você sabia disso? Por essa razão você carrega o vício que o pai carregava, que o avô carregava. Por essa razão o seu casamento está ao borde da separação, à beira da separação, como seus pais se separaram, como os avós se separaram, o mal entrou na sua vida por meio dessa maldição. Número 2, maldição proferida. Essa maldição é aquela maldição que entra pelos ouvidos, de uma palavra que você escutou, de alguém que te jurou de morte, talvez os próprios pais que disseram que você nunca seria uma pessoa realizada, que você nunca chegaria aonde você sonhava chegar, e isso que você ouviu talvez faça anos atrás, mas você guarda dentro de você essas palavras soando na sua mente constantemente, como se fosse hoje. Número 3, maldição enviada. Esse mal entra por meio de praga, por meio de bruxedo, por meio de feitiço, por meio de magia, de rituais. Pessoas no trabalho que têm inveja de outras pessoas e fazem rituais para prejudicar outra pessoa, pessoas que não são felizes na vida amorosa e querem tirar o marido da senhora, querem tirar a esposa do Senhor, é isso mesmo, e faz bruxedos para separar os casais, mas o que importa não é a forma que este mal entrou, o mais importante é saber como que este mal ele vai sair. E talvez seja essa pergunta, como sair? Preste atenção, por favor, no que está escrito na palavra de Deus. Temos como colocar a promessa que fala justamente do Filho de Deus que se manifestou, olha só o que está escrito, para
desfazer as obras do diabo. Somente o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se manifestando na sua vida, para que essa macumba, para que esse bruxedo, para que esse feitiço, para que essa praga, para que essa maldição, ela seja desfeita. Entenda isso. Enquanto esse mal estiver a agir na sua vida, você nunca vai ter paz. Enquanto este mal estiver a agir na sua vida, você nunca vai ser feliz. Você não vai conseguir realizar os seus sonhos, por mais que você trabalhe, por mais que você seja uma pessoa boa, honesta, até mesmo religiosa. Quanto tempo você tem servido a uma religião, tem crido em Deus, e você não consegue ser feliz? Na sua mente há aquele pensamento: eu nasci para sofrer, é um karma, é o meu destino. Não, não é não. É o mal que está agindo na sua vida, mas esse mal tem que ser quebrado, essa maldição tem que ser quebrada, esse mal tem que ser desfeito. Esteja conosco nesta próxima sexta-feira, será a sexta-feira do desmanche espiritual, a sexta-feira para quebrar as maldições. 7 da manhã, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, em especial, às 7 horas da noite, aí você vê os horários na qual você pode estar conosco. Se não pode estar pela manhã, esteja à tarde. Se não pode estar à tarde, esteja à noite. Você vê imagens aí do nosso centro espiritual de ajuda. Nós estamos aqui na área norte de Toronto, na GTA, na grande Toronto área. Estamos aí na rua Dufferin e a 200 metros da Avenida Eglinton. Você talvez já passou inúmeras vezes diante desse edifício redondo, onde tem um estacionamento amplo, e você nunca se deu conta de que aí está o centro espiritual de ajuda. Esteja conosco nesta próxima sexta-feira, independentemente da religião que você tenha. Não se trata de religião, se trata de libertação espiritual, que somente o Filho de Deus pode nos trazer quando Ele se manifesta. E sexta-feira, e nessas reuniões de oração, você vai ver o Filho de Deus se manifestar na sua vida para desfazer a obra do mal. 2420 Dufferin Street, nós esperamos todos vocês para participar conosco desse trabalho de libertação e se libertar, como a dona Patrícia se libertou, como a dona Rosália se libertou e como a dona Cristina se libertou. 3 mulheres que sofriam com algo incomum, a ação de um espírito maligno em suas vidas. Mas quando elas tiveram a oportunidade que você está tendo agora de nos ouvir, de saber como mudar essa situação, elas pegaram essa oportunidade, agarraram essa oportunidade e não deixou escapar de forma alguma. Estiveram conosco às sextas-feiras. Olha só o que aconteceu na vida delas. Eu já volto com todos vocês. Comecei a mutilar o meu corpo, chegava ao ponto até de lamber o meu próprio sangue. Volvemos quando, Diego? Prazer, e comecei a me envolver com as coisas satânicas. O meu nome é Patrícia Freitas. O meu sofrimento começou quando eu tinha 10 anos de idade. Apresentaram-me um cantor satânico, o Marilyn Manson. A partir daí comecei a pesquisar o que era o satanismo. E comecei a me envolver com as coisas satânicas. Comecei a vestir-me toda de preto e comecei a envolver por aquela música rock satânica que só aumentava a raiva que eu sentia. Sentia a raiva da minha família, sentia a raiva das pessoas que estavam à minha volta. Não gostava de ver ninguém feliz. Sempre quando eu via alguém feliz, eu começava a dizer que estás a rir agora, mas mais tarde vais estar a chorar. E a partir daí eu comecei a me envolver mais com o satanismo. Comecei a mutilar o meu corpo. Eu fechava no meu quarto, punha a música alta e começava-me a cortar. Chegar ao ponto de raspar a minha pele com um lápis até sangrar, com o nome do Marilyn Manson. Quando eu me mutilava eu sentia prazer ao ver o meu sangue. Chegava ao ponto até de lamber o meu próprio sangue, porque eu amava ver sangue, eu amava sentir dor na minha pele. Porque a minha dor interior era tão grande que eu chorava todas as noites, que eu então passava para a minha pele. Queria-me matar muitas vezes. Só que nunca tentei suicídio, somente mutilava o meu corpo.
Pensava muitas vezes em, claro, ter cortes mais fundos para poder acabar com aquele sofrimento, mas nunca tive coragem, nunca tive coragem. O relacionamento com a minha família era horrível. Eu discutia sempre com os meus pais, não havia convívio, sempre estávamos na mesa, não havia uma conversa. Meus pais perguntavam como é que correu o meu dia e eu tentava sempre desviar. Se eu estava bem era fechado no meu quarto. Convívio com a minha família não tinha nenhum. O centro de ajuda foi apresentado pela minha mãe. Comecei a frequentar as reuniões de libertação e não foi fácil. Foi um ano de libertação, sempre a obedecer, a vir todas as reuniões. E eu comecei-me a libertar, principalmente da minha dor interior. Comecei-me a libertar aos poucos, do meu estilo e tudo. E hoje, sim, hoje eu sou feliz. Eu posso dizer que hoje encontrei a verdadeira felicidade, porque antes eu transmitia a felicidade, mas não sentia. Não tenho vontade de morrer. O relacionamento com meus pais mudou completamente. Hoje temos uma conversa realmente entre pai, filha, mãe e filho. E está tudo completamente diferente. Já tenho objetivos na minha vida, já sei aquilo que eu quero ser. Portanto, agora sim, eu posso dizer que sou uma jovem realizada. Muitas pessoas não entendem por que sua vida está em ruína total e nada corre bem. Tentam vencer de todas as maneiras possíveis, mas não conseguem. Levam uma vida marcada por fracasso e derrota. Existem 3 tipos de maldições: maldição hereditária, maldição proferida, maldição enviada. Entrei em depressão, fiquei doente. Tinha insónias e o nervosismo e assim eu sofri durante muitos anos. E foi a própria senhora que fazia os trabalhos que me disse que tinha feito esse trabalho para mim, porque ela tinha muita inveja de mim. O meu nome é Rosália Gonçalves e eu fui vítima de um ritual. Na minha vida tudo correu normalmente. Até uma certa altura. Portanto, eu trabalhava durante o dia e à noite estudava. Acontece que eu tinha uma colega que começou a falar muito comigo e a fazer-se muito minha amiga, mas entretanto ela começou a ter inveja de mim, começou a ter medo que eu lhe roubasse o lugar e enveredou pelo caminho da bruxaria. Eu não sabia. Eu continuava a ser amiga dela, a falar com ela, a contar-lhe coisas da minha vida e ela a fazer-me bruxedos. E depois, passado um tempo, eu vim a descobrir que era ela que me fazia os bruxedos. Eu depois entrei em depressão, fiquei doente e foi a própria senhora que fazia os trabalhos que me disse que tinha feito esse trabalho para mim, porque ela tinha muita inveja de mim e não queria que eu tivesse sucesso porque lhe podia tirar o lugar. E assim eu sofri durante muitos anos. Eu tinha problemas, tinha uma úlcera no estômago, portanto tinha insónias e o nervosismo, que era tudo próprio da depressão. Portanto eu tinha dias que me dava para chorar, chorava de manhã à noite. E outros dias era revolta, que ninguém me aparecesse na frente porque eu partia para a pancada, agredia as pessoas, maltratava as pessoas, eu dava dentadas, eu dava pontapés. Era uma pessoa muito agressiva, muito revoltada. Até que tive conhecimento do trabalho da igreja, através da revista Maria, e eu fui à igreja e foi aí que eu me libertei. Eu dirigi-me ao centro de ajuda e no primeiro dia eu recebi a oração. Era a oração da cura. E eu recebi a oração. E quando saí de lá, eu já saí diferente. Muito diferente. Porque
eu parecia que tinha nascido de novo. Uma grande alegria, uma grande força, uma grande disposição para trabalhar. Comecei a ver as coisas de outra maneira, mas isso foi logo no primeiro dia. A partir desse dia, a minha vida mudou. Hoje, eu sinto-me uma pessoa realizada, sinto-me segura, eu tenho vontade de viver, eu sinto-me bem, sinto-me feliz, sinto-me bem disposta. Tudo corre bem para mim. Hoje eu estou livre de qualquer maldição. Muitas pessoas não entendem por que sua vida está em ruína total e nada corre bem. Tentam vencer de todas as maneiras possíveis, mas não conseguem. Levam uma vida marcada por fracasso e derrota. Existem 3 tipos de maldições: maldição hereditária, maldição proferida, maldição enviada. E a bruxa mandou-me pegar na minha aliança, na aliança do meu marido, amarrar numa fita vermelha e a bruxa fez um trabalho. O meu marido já não dormia em casa, já ia procurar amantes. Eu comecei a beber álcool, comecei a fumar, comecei a destruir tudo dentro de casa. O meu nome é Cristina e eu fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou após a gravidez da minha filha, onde me meteram a mão na minha barriga, uma pessoa da família, e disse-me que não podia beber, que essa pessoa não podia ter filhos. E então ela não podia ver grávida. A menina nasceu muito doente, ela tinha 3 meses, dormia de dia e chorava toda a noite. E eu fui à bruxa, porque eu não aguentava aquela situação. E a bruxa mandou-me botar um copo de água debaixo da cama, abrir uma tesoura debaixo do travesseiro da menina, e eu fiz tudo conforme a bruxa mandou, só que a menina piorou. Ela teve enterite, teve rubéola, teve sarampo, parou de crescer. Eu já não queria a minha filha, já não suportava a minha filha. Comecei a ter problemas também no casamento, derivado a essa situação, onde também o meu marido já não dormia em casa, já ia procurar amantes, já não queria saber da filha, e eu estava com um esgotamento cerebral já ao último grau. Estava muito doente devido a essa situação. Comecei a fechar-me dentro das portas, tentei o suicídio, comecei a ouvir vozes, ver vultos de noite, fiquei muito doente. O meu interior e a minha aparência já não cuidava de mim, já não tinha vontade de fazer nada, comecei a beber álcool, comecei a fumar, comecei a destruir tudo dentro de casa. Continuei a ir procurar a bruxa, e a bruxa mandou-me pegar na minha aliança, na aliança do meu marido, amarrar numa fita vermelha, e a bruxa fez um trabalho. Eu ia para os cemitérios acender velas, e eu fazia tudo, eu não fazia mal a ninguém. E porquê que me acontecia isto? Portanto, eu já não acreditava em Deus, mas a pessoa que me convidou para ir ao centro de ajuda disse: anda, onde é que vai, a tua situação vai mudar. E eu acreditei e fui. Eu tinha um quisto que eu era para ser operada, já tinha a operação marcada. Eu disse: olha, se realmente aqui é verdade, como aquele pastor está a falar, se realmente aqui opera, se realmente é verdade tudo o que ele falou, eu quero ver este quisto a sair. Se este quisto sair, então eu vou permanecer aqui. E esse quisto desapareceu. Comecei a sentir-me mais com ânimo, comecei a dormir bem de noite, a minha filha começou a dormir muito bem de noite, e as coisas foi mudando e eu continuando a fazer as correntes. Hoje a minha filha é muito feliz, eu sou muito feliz, tenho um casamento muito abençoado, já não quero morrer, eu hoje sou bonita por dentro e por fora, porque outrora eu não gostava de mim, agora eu gosto de me ver ao espelho, e eu sinto muito bem, sou muito feliz, tenho um casamento muito abençoado. Devido a essas situações que eu passei, que eu era viciada em álcool, fumava, destruía tudo em casa,
Agora não, agora eu deixei o vício, eu já não fumo, eu já não bebo álcool, eu não preciso dessas coisas para ser feliz, porque eu sou muito feliz. O ritual que estava na minha vida e na vida da minha filha, no meu casamento, foi quebrado. E hoje eu sou muito feliz, tenho uma família muito abençoada. No mundo físico, é possível obter diagnósticos da raiz de várias doenças no seu organismo através de exames feitos por pessoas especializadas na área. Mas, quando o problema é espiritual, nenhum profissional poderá desvendar o mistério por detrás da raiz desse problema. Essas forças ocultas trabalham na vida da pessoa sem ela perceber através de doenças sem diagnóstico. Não para em trabalho algum. Nunca é feliz em relacionamentos. De repente cai em depressão sem motivo algum. Nada dá certo em tudo que projeta. A mente é constantemente invadida por pensamentos suicidas. Você se encontra nesse estado? Faça uma avaliação espiritual agora e descubra em 3 minutos se você foi vítima de uma maldição. Todas essas pessoas que têm vindo a esta programação contar a libertação, a mudança, a transformação que alcançaram por meio da fé, através do poder de Deus, foram pessoas que se deram conta de que por detrás dos seus problemas e sofrimentos havia a ação de um mal espiritual. E uma vez que se deram conta disso, não ficaram paradas, esperando que a situação mudasse por si só, que o fato dos dias se passarem, a situação ficasse melhor. Pelo contrário, quanto mais você demorar em buscar auxílio, ajuda, mais grave vai ficar essa situação, maior vai se tornar esse problema. Faça o que essas pessoas fizeram, esteja conosco para receber essa libertação espiritual. 437-997-3509, ainda há tempo de você nos ligar para incluir o vosso nome ou o nome do seu familiar em uma prece poderosa que daqui a alguns minutos nós vamos realizar em seu favor. Eu tenho aqui mais nome de pessoas que nos têm ligado e pedido essa assistência através dessa oração. A dona Maria Albertina, que pede oração porque está enferma. A dona Maria Andrade, que diz sofrer com depressão. O senhor André Dias, que diz haver brigas do casamento. E a dona Márcia Santos, que também carrega no seu corpo dores por causa de uma enfermidade. 437-997-3509 é o número na qual você pode ligar. Estamos ao vivo, estamos em direto, para poder incluir o seu nome ou o nome do seu familiar para esta prece poderosa. Você está vendo aqui atrás de mim a vitória sobre o maior problema. Preste atenção, por favor. Muitas são as pessoas que já se resignaram, é isso mesmo, já se conformaram, já aceitaram viverem uma vida de derrotas, de fracasso, até porque elas se comparam com outras pessoas que também têm vivido uma vida fracassada, e ela passa a olhar para esta derrota na vida, para este fracasso na vida, como uma coisa normal, até porque muitos dizem, importante é lutar, o importante é competir, nem sempre se ganha, às vezes se ganha, às vezes se perde. Você sabe o que está escrito na palavra de Deus com respeito à vitória? Temos como colocar, produção, aquela promessa de Deus que fala da vitória? Coloca aí, por favor. Olha só o que está escrito lá no livro da epístola de João, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim, olha, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja que quando nós aprendemos a fazer uso da nossa fé de uma forma prática, não é ter fé, porque fé você tem tido faz muito tempo. Religioso, religiosa,
seguido uma tradição, você tem seguido há muitos anos, mas você tem vivido uma vida de fracassos, uma vida de derrota. Você não é feliz na sua vida amorosa, você não tem paz, você é dominado por um vício que controla a sua vida e não tem feito apenas que você perca a saúde, mas esse vício tem feito você perder em outras áreas da sua vida, já perdeu trabalho, já perdeu relacionamento. Você vive uma vida na dependência de tratamento, de medicamento, você tem vivido economicamente uma vida fracassada. Fracassada, essa é a palavra, fracassada. Você se sente um fracassado. Deus colocou dentro de você uma fé, sabia disso? Mas não é para você abrir a boca e dizer, eu tenho fé, eu creio em Deus. Não, é para você colocar essa fé em prática. E uma vez que você coloque essa fé em prática, você é capaz de vencer o mundo inteiro. O mundo inteiro. Será que você não vai conseguir vencer essa doença? Será que você não vai conseguir vencer essa enfermidade, ainda que os médicos digam que não tem cura? Será que por meio desta fé que vence o mundo inteiro, você não vai conseguir vencer esse vício? Vencer essas brigas, essa separação dentro do seu lar? Tirar esse azar que atua na sua vida amorosa e que não te deixa ser feliz nesse próximo domingo, independentemente da sua religião, católico, espiritista, budista, evangélico, cristão, que tem religião, que não tem religião, não importa. 9 horas da manhã, domingo, 9 horas da manhã, será o dia e será a hora da vitória sobre o seu maior problema. Pega um pedaço de papel, se possível, escreva qual é o seu maior problema. Qual é o problema que você não tem tido solução e saída? Traga-nos. Você vai entregar na minha mão e eu te dou a garantia, apoiado aqui, ó, na palavra de Deus, que através da fé você vai vencer essa situação. 2420 Dufferin Street, a uma quadra da Avenida Eglinton, neste próximo domingo, pelas 9 horas da manhã. Eu espero todos vocês. Aí você vê mais uma vez imagens do nosso Templo dos Milagres, no segundo andar desse edifício, com um trabalho voltado para servir toda a comunidade de língua portuguesa que vive aqui em Toronto, que vive nas cidades vizinhas à cidade de Toronto. Quer ver uma prova de que pela fé é possível vencer na vida? Olha o testemunho da dona Rafaela e eu já volto com todos vocês realizando a prece em seu favor. Uma mulher que carrega o brilho da felicidade nos olhos. Esta é Rafaela, mas não foi sempre assim. Desespero, vícios e depressão assombraram o seu passado. Eu tinha pânico noturno, eu não dormia. Eu via coisas no teto, eu via uma pessoa de preto. E eu tentei me matar naquele dia. Meu nome é Rafaela e essa é a minha história. Antes de chegar na igreja, eu estava desempregada, estava triste. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais e, por orgulho, eu não quis voltar. O meu pai, na época, ele tinha 2 casas de show e ele me apresentou esse mundo. Foi onde eu tive o encontro com o mundo da bebida. O que mais me fazia mal era o álcool, o cigarro, foi o que me impediu de me libertar. Rafaela não conseguia ficar longe da bebida. O vício a tornava descontrolada e ela descarregava toda a raiva e angústia que sentia sobre o namorado. E por eu ficar com meu namorado, era festas, era bebidas, era o sexo. Rafaela se entrega a uma vida de pecados, realizava todos seus desejos, sem pensar nas consequências graves que suas atitudes poderiam lhe trazer. O que mais marcou quando eu estava no mundo foi quando eu achei que estava grávida. Eu contei para o meu namorado e ele falou que não, que era impossível porque ele tinha feito vasectomia. Ele não poderia ter filho. Então ali eu não poderia contar para o meu pai nem para ninguém. Então eu fiquei com aquilo dentro de mim.
Desacreditada pelo namorado, a única pessoa com quem Rafaela esperava contar, ela se vê perdida. E ali se inicia um processo de profunda depressão. Nesse tempo eu morava com meu tio, na casa dele. Tomava remédio controlado para depressão, tarja preta. E eu tentei me matar naquele dia. Tirar a própria vida parecia ser a única solução para os problemas de Rafaela. Sozinha, em seu quarto, ela se prepara para tirar a própria vida. Só que meu tio chegou na hora, então não deu certo. O tio impede Rafaela de cometer uma loucura. Só que dessa suposta gravidez veio vários outros problemas, onde eu fiquei meia perturbada, eu fiquei muito preocupada, eu tinha pânico noturno, eu não dormia. Eu via coisas no teto, eu via uma pessoa de preto na minha frente. Era o diabo. Eu sentia ele próximo de mim. Eu ouvia vozes. É terrível. Então, o apagar a luz do meu quarto, para mim, era o pior momento. E o fundo de poço, para mim, ele foi o pior, mas o melhor lugar. Porque ali onde eu vi que eu não tinha ninguém, eu vi que eu não era nada. Eu ouvia na rádio, então foi onde eu tive força para lutar. Então esse foi o momento crucial onde eu falei, eu realmente preciso me encontrar com Deus. E até que o meu tio me fez um convite. Te amo, Deus, recebe a minha adoração. Depois que eu aceitei o Senhor Jesus, de fato e de verdade, que eu passei a pôr em prática, não só ouvir, mas pôr em prática a palavra de Deus, a minha vida ela mudou. A fé transformou Rafaela. Ela começou a ver a vida de uma nova maneira e encontrou motivação para ir em busca dos seus desejos. Se eu quero uma coisa, eu busco, foco e eu consigo. Hoje os meus sonhos são totalmente diferentes dos que eu tinha antes. Porque se você está com o mesmo problema que eu te aconselho a ir na igreja, fazer as campanhas de libertação e pôr em prática a palavra de Deus. Que se você era triste, você vai ser feliz. Se você era depressivo, você vai ver que depressão não é nada quando você tem um encontro com Deus. Rafaela é um exemplo vivo de que é possível superar qualquer problema se tiver a ajuda certa. Ela encontrou paz e plena felicidade. Rafaela hoje é uma mulher realizada. Sabe por que a Rafaela venceu? Porque ela aprendeu a fazer o uso da fé. E é o que você tem que aprender, a fazer o uso da fé que você tem. Eu quero convidar você a participar comigo de uma oração agora, mas antes, olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim, no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero fazer esta oração e, por meio da fé, determinar que você tenha condições de colocar essa fé em prática e poder vencer todos esses problemas que você tem carregado na sua vida. É momento de falarmos com Deus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai das luzes, nós estamos na Tua presença através desta prece, juntamente com este amigo católico, espírita, evangélico, cristão, que tem religião, que não tem religião,
E nós estendemos as nossas mãos em direção deles agora. E pela fé, meu Pai, que as tuas mãos poderosas também se estendam em direção desta pessoa. Essa pessoa que tem vivido uma vida fracassada, derrotada pelas enfermidades, meu Pai, que se encontram no seu corpo, fracassada e derrotada na sua vida amorosa por causa das brigas, das separações, das traições. Pessoas que têm sido derrotadas pelo vício de drogas, de bebida, que não só tem destruído a sua vida, mas a família. Pessoas, meu Pai, que vieram para este país e têm sido fracassados neste país, meu Pai, porque não conseguem sucesso econômico. Aonde quer que esta pessoa se encontre agora, por maior que seja o problema que ela esteja a carregar, que o Senhor, meu Deus, através desta prece, venha encher, meu Deus, o coração dela de uma fé, mas não uma fé, meu Pai, meu Deus, teórica, de boca para fora, uma fé prática. Desperta nesta pessoa, meu Pai, meu Deus, um desejo, uma disposição, uma vontade de fazer, meu Deus, o que inúmeras pessoas têm feito, meu Pai, aprendido a fazer uso da fé, para que através desta fé, uma vez que ela coloque por prática, tenha resultado, para que ela vença essa situação, para que ela vença essa dor, para que ela vença essa enfermidade. Nós determinamos isso. Aí onde você está, receba forças, receba ânimo, se levante deste leito, desta cama, seja livre desta angústia, desta depressão, em o nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, respire fundo, diga graças a Deus, amém? Creia, Deus ouviu esta prece, e não apenas ouviu, mas respondeu. Então, não fique a depender apenas desta sensação boa que você está a sentir. Esteja conosco neste domingo, pelas 9 da manhã, no domingo da vitória. Se una a essa multidão de pessoas que aprenderam a agir a fé e vir o poder de Deus se manifestar. 9 da manhã, domingo da vitória, 2420 Dufferin Street, a uma quadra da Avenida Eglinton. Você vê aí mais uma vez imagem, no segundo andar desse edifício. Eu espero todos vocês às 9 horas da manhã. Se você vive em Mississauga, às 3 da tarde, na 1649 Crediton Parkway, numa tarde de milagres. Se você vive na cidade de Hamilton, 1449 Main Street East, às 6 da tarde, eu estarei pessoalmente com todos os que vivem na cidade de Hamilton, nas cidades vizinhas à cidade de Hamilton. 9 da manhã em Toronto, 3 da tarde em Mississauga e às 6 da tarde em Hamilton. Para mais informações, 437-997-3509. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Que Deus continue a iluminar a luz do Divino Espírito Santo sobre você e sobre a sua família. Eu não aguento mais passar as noites sem saber o que vai ser do novo dia quando ele amanhecer. Quase sem vida já não tenho mais prazer. Eu não aguento mais viver num mundo desprezado e sem amor. Por isso eu vim aqui e peço ao Senhor, receba a vida deste pobre pecador. Ó Deus, estou aqui, pois me disseram que Tu és o Deus da paz. Então me ajuda, pois eu já sofri demais. O meu tormento parece não ter mais fim. Como uma folha seca